pela física. Então, o conceito de energia até hoje é estudado pela física, né? Energia seria a capacidade de realização de trabalho. E trabalho, na linguagem da física, da ciência, seria quando você desloca, aplica uma força para deslocar algum material, tá certo? Alguma massa, tá? Então, energias, ela tem várias modalidades, como energia luminosa, como energia, que seria a energia luminosa, seria energia do sol, proveniente do sol, né? Mas que também a gente pode obter por uma tecnologia aqui de uma lâmpada acesa, ok? Então, tem também energia mecânica, que seria energia voltada para o movimento, né? Tem energia química, energia térmica, voltada para as temperaturas, diferenças de temperatura, onde vai haver um fluxo de calor, é verdade? Então, nuclear também, né? Então, várias modalidades de energia. Aqui no Rio Grande do Norte, bem explorada a energia eólica, né? Para que ela seja transformada em energia elétrica para o nosso consumo. Tudo bem? Então, isso é importante, a gente já ter essa ideia do conceito de energia, que é realização de trabalho, e também ter ideia de várias modalidades de energia. Existe um princípio muito importante que eu preciso conversar com vocês também sobre isso, e que vocês levem esse conceito para o Enem, é o princípio da conservação de energia. Esse princípio da conservação de energia nos diz que energia não é construída e nem é destruída, ela não se acaba. Energia apenas se transforma. Aí, uma vez eu conversando isso na sala de aula, né, um aluno levantou o braço e disse, professor, mas eu já percebi. Quando eu faço um pulso, dou um pulso numa corda, imagina uma corda e eu dei um pulso, essa energia, que é a onda, né? Onda é propagação de energia, né? Então, essa energia vai e se acaba. Ele falou assim. Aí eu disse, não. Essa energia ela foi dissipada, foi transformada em outra modalidade que você não conseguiu observar. Mas a gente vai ter que aprender a observar essa dissipação de energia, tá certo? Por exemplo, quando você dá um pulso na corda, vai ter a parte de amortecedor na corda, vai ter a parte que a energia vai ser dissipada através do som, você escuta quando a corda vai bum, então foi dissipada, tá bom? Então aquele pulso tende a ir diminuindo, e você, como está voltado apenas para o pulso, vai pensar que ele se acabou, mas não é bem assim. Ele foi dissipado em outra forma de energia, tá certo? Então, igual a onda no mar, né? A onda no mar, quando ela bate na pedra, faz aquele ruído todo, bum. Por quê? Porque aquela energia que veio foi transformada em ondas sonoras, tá bom? Então, isso é uma visão física importantíssima para a gente, tá bom? Para a gente ir para o Enem. Um conceito científico. Só que o Enem não só explora essa parte. Vocês que já, alguém aí que já veio fazendo o Enem, viu que ele não quer só o conceito físico. Ele quer o conceito científico aplicando em tecnologias, tá bom? Então, o que é que a gente aprendeu na ciência? Que a energia se transforma. E o que é que a gente inteligente vai fazer? Eu vou criar um material que transforma essa energia da natureza, que é gratuita, na energia que eu quero, tá certo? Por exemplo, a energia elétrica. Então, aqui no Rio Grande do Norte, como é explorado bastante a energia eólica, é porque ele pega a energia da natureza, que é do vento, proveniente do vento, para mover aquela hélice, e dali vai ter turbinas que vai converter aquela energia em energia elétrica. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, o importante da nossa inteligência é isso, é pegar os conceitos científicos e a gente aproveitar material tecnológico, tá bom? Então é isso. Isso a gente vai abordar, tá bom? Estou aqui querendo colocar os nossos materiais. Só um pouquinho. Vai abrir agora. Mas a gente. Opa, aqui deu certo.
Eu acho que vocês, quem já vem fazendo Enem, já tinha percebido essa parte de aplicação de energia, né, de conversão de energia também, tá bom? Em várias questões do Enem. Tá bom? Então, deixa se o Pedro colocar aqui. Opa, estou conseguindo aqui. Dando certo. Não, 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 não foi isso que eu quis, não. A parte, o Enem também, ele explora bastante a parte dos conceitos quantitativos, que são as equações, né, das energias mecânicas, tá bom, gente? Eu vou mostrar para vocês também esses conceitos da energia mecânica, porque a energia mecânica, que é a energia proveniente do movimento, né, energia do movimento, ela é igual a uma soma de duas modalidades de energias. Energia mecânica vai ser as duas modalidades de energia, que seria energia cinética e a outra energia potencial. A energia cinética é a energia literalmente do movimento. O corpo só vai ter energia cinética se ele tiver velocidade, tá bom? Ou seja, se ele tiver movimento, então esse corpo ele tem energia cinética. Agora, se ele estiver pronto para se mover, tá? Proveniente ao movimento, aí ele tem energia potencial, tá? E essa energia potencial, ela também se divide em várias modalidades de energias potenciais, gente. Tá? Aqui a gente vai abordar mais a mecânica. A energia potencial é, de fato, a gravitacional, né? Porque a gente vive dentro de um campo da gravidade, e a energia potencial elástica, tá? A energia potencial elástica também a gente vai conversar aqui e tem equaçãozinha para ela também. Bom, pronto, conseguimos colocar, todos vendo? Bom, então vai ser aqui esse slide, vai ser energia e suas aplicabilidades, certo? Então, eu vou passando ele aqui. Vocês podem ficar à vontade para conversar também, para ligar o microfone, perguntar, tá bom? Fiquem à vontade. Que é importante essa conversa para a gente fazer uma boa prova do Enem. Vamos lá. Bem, então, aqui traz, ó, conceito de energia, que diz: energia é a capacidade que um sistema apresenta para realizar trabalho, tá vendo que eu tinha falado? Aí diz: quando deslocado contra a força que se opõe ao deslocamento. Diz que há trabalho. Então, trabalho é quando você aplica uma força num bloco, num corpo, qualquer massa, né? Bom, tem até a equaçãozinha do trabalho, né? Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que essa parte de trabalho a gente vê em outra aula, tá bom? Aqui a gente vai mais para o conceito de energia teórico. Aqui a gente vai abordar, olha, existem diferentes formas de energia, como eu tinha falado para vocês antes, né? Que são divididas em duas categorias. Então, a gente está vendo aí que tem energia potencial, que eu tinha comentado com vocês, e cinética. No slide diz aqui que energia potencial é energia que um corpo possui como resultado de uma posição que ele se encontra no sistema. Eu acrescento para vocês, enriquecer o conhecimento de vocês, vocês dizem que ele está, que um corpo, quando está pronto para se mover, ele tem energia potencial, tá bom? Aí um aluno uma vez me perguntou: professor Pedro, mas a energia potencial é só quando o corpo está parado, pronto para se mover, aí ele vai ter? Eu disse: não, negativo. No caso de energia potencial gravitacional, um exemplo, quando tem uma maçã pronta para se mover lá na árvore. Então,
ela vai ter energia potencial gravitacional. Ela começou a cair, uma manga madura está caindo. Na medida que ela está caindo, essa energia potencial gravitacional existe, porque ainda tem altura para ela. Que energia potencial gravitacional, ela vai estar diretamente proporcional à altura. Então, quando ainda tiver altura até o solo dessa manga, ela tem energia potencial gravitacional. Só que essa energia potencial gravitacional, ela começa a se transformar em cinética. Pode olhar que a velocidade vai aumentando. Por quê? Porque a energia potencial vai se transformando em cinética. Quando a manga está bem pertinho do solo, bem próximo, aí ela só vai ter cinética. Porque não tem mais altura, ela vai ter movimento. Aí quando ela tocar, aí acaba. Só que na natureza, a gente percebe no nosso dia a dia que ela não bate e para. Não, ela bate, para e faz isso. Fica até parar. Por quê? Porque a energia não se destrói, como eu disse a vocês. Ela vai se dissipando. Nesse caso aí, vai se dissipando em forma de ondas sonoras, porque a gente escuta, bum, uma pancada. Aí pula cada vez mais baixo, porque o som, essa energia vai indo embora em forma de som, tá bom? A energia potencial que ele diz aqui, ó, tem várias modalidades. Potencial gravitacional, que eu comentei agora, da manga, né? Tem potencial elástica. Como é a potencial elástica? Um exemplo legal é quando tu pega um arco e flecha ou estilingue, tá? Tu prendeu a flecha aqui, imaginando aqui o elástico, segurou, ele está cheio de energia potencial elástica. E quando tu solta, aí essa energia potencial elástica começa a se transformar em cinética, pois a flecha entra em movimento. Já a energia cinética, aqui nesse slide, ele já mostra que é a parte de energias de movimento, né? Aí ele diz aqui, ó, energia que um corpo possui como resultado de um movimento, né? Porque na fórmula mesmo, a equação dela mostra que tem velocidade, tá? Já já eu mostro a parte das equações. Aqui vem exemplos de energias potenciais. Energia potencial é energia que pode ser armazenada em um sistema físico e tem a capacidade de transformada, né, em energia cinética. Esta energia está pronta para ser modificada em outras formas de energia e realização de trabalho. Olha aí, tá vendo? Então, nós temos aqui um garoto no skate, uma figura aonde nas extremidades da pista, no ponto mais alto da pista, ele está cheio de energia potencial gravitacional, por causa do campo da gravidade. E quando ele está no ponto mais baixo da pista, né, do ar, no ponto mais baixo, essa energia potencial gravitacional se transformou 100% em cinética. Aí, quando ele começa a subir a pista, essa energia cinética começa a se transformar novamente em potencial gravitacional. Por isso que a velocidade dele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até parar. Parou, aí de novo, o processo novamente. Se não tivesse atrito, não houvesse dissipação de energia, nunca mais esse garoto iria parar nessa pista, tá certo? Mas como há atrito, resistência do ar, dissipações de energia em forma de som e calor, então ele vai parar. Essa energia cinética vai se transformar em outra modalidade, tá bom? Se eu dissesse a energia cinética ia acabar, eu estaria errado. Como físico, estaria um conceito errado, beleza? Porque ela só se transforma, a energia não se acaba. No outro lado, nós estamos vendo aqui uma garota com um arco e flecha, não é verdade? Então, quando ela está segurando a flecha, é energia potencial. Se a figura estivesse mostrando a flecha já saindo do arco, indo em busca do alvo, aí não teria potencial e sim cinética. Entre aspas, potencial agora seria apenas da gravidade. Potencial gravitacional ela teria. Vamos para frente. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Energia potencial gravitacional. Ele vai dar ênfase agora só na gravidade. Então, ele diz, energia que corresponde ao trabalho
que a força-peso realiza, considerando o deslocamento, né, de um corpo tendo como origem o nível de referência. Realmente você precisa de um referencial, do nível de referencial, para mostrar a altura, porque a energia potencial gravitacional precisa da altura, tá bom? Na equação. Se alguém lembrar, Titi vai dizer, energia potencial gravitacional é igual à massa do corpo, que no caso desses dois exemplos seria essa bolinha que o garoto está segurando, ou a maçã que está para cair. Então, é a massa do corpo multiplicado pela aceleração da gravidade multiplicado pela altura. Então, é uma equação bem fácil. É só multiplicar, daqui a pouco a gente faz a atividade, vocês vão ver como é tranquilo. Energia potencial química também, temos essa energia potencial química. Olha que legal. Então, temos aqui dizendo, é energia presente nas moléculas, obtida a partir das formações e quebras de ligações químicas, né? Presente nas substâncias. As formas de conversão de energia química nos seres vivos são a alimentação, aí ele dá exemplo da fotossíntese também, tá bom? Então temos tudo isso como exemplos de conversão de energia potencial química. Passando aqui, temos energia potencial nuclear, tá bom? Que é utilizado muito nas usinas nucleares, esse conceito físico para aplicações, né, desculpa, de novas tecnologias. Ele diz, o núcleo dos átomos possui uma grande quantidade de energia armazenada. Essa energia pode ser a partir de reações de fusão ou fissão nuclear, onde são geradas grandes quantidades de energia, tá bom? Um exemplo que eu converso com vocês sobre isso é sobre energia potencial gravitacional no Sol, na nossa estrela, tá? Precisa conversar isso porque o Enem pode explorar essa parte do Sol, né? Pois a gente está numa carência de energias vindo de usinas hidrelétricas, né? A gente sabe que o mundo está passando por essa crise hidráulica e agora uma fonte ideal seria a do Sol. Uma energia solar seria ideal para a salvação, né, futura da gente. Apesar que ainda existem muitas situações a ser corrigidas, né, em termos dessa aplicação dessa energia solar aqui né, principalmente aqui no nosso país. Mas vamos lá. Então, lá no Sol, tá, existem dois elementos químicos. Prestem bem atenção como é tranquilo. Lá no Sol tem o hidrogênio e tem o hélio. O hidrogênio, lá vai eu invadir a aula do químico, olha aí. Então, o átomo de hidrogênio só tem um próton. Uma bolinha azul dessa do slide, pronto. Um próton só tem. Aí, já do hélio tem dois. Lá no Sol, o objetivo lá, entre aspas, seria formar elementos hélio de dois prótons. Então, o que é que ele faz lá? Bem, lá tem, imagine meu punho sendo um átomo de hidrogênio, o outro também. Lá o campo da gravidade é intenso, gigantesco, porque tem muita massa, é uma estrela muito grande. Então, esses prótons vão se encher de energia potencial gravitacional, tá? Então, eles vão entrar em movimento, essa energia potencial vai se transformar em cinética. Quando entra em movimento, eles se chocam. Pá! Isso aqui é uma fusão nuclear. Fusão, quando há uma junção de prótons. Pum! Então, quando eles se juntam, há uma liberação muito intensa de energia no universo. Cada estrela faz um papel desse, com elementos químicos da tabela periódica, conforme o tamanho dela. O nosso Sol, como ele é pequeno em relação às outras estrelas, fica com hidrogênio e hélio, a missão dele. Então, pronto, formou hélio, beleza, mas jogou energia para o universo. Essa energia vem em forma de ondas eletromagnéticas para a Terra, tá? Então, quando chega na Terra, essa energia não entra totalmente na nossa atmosfera, pois a Terra tem um campo magnético ao redor dela, tá certo? Então, a energia vem em forma de ondas eletromagnéticas, tem muitos espectros eletromagnéticos
que depois a gente tira uma, uma, uma aula para focar nessa parte de ondas eletromagnéticas. Lá no final eu falo, mas a gente dá mais ênfase nas aulas. Então lá vem, então ela é espalhada por causa do campo magnético, entra apenas o que é favorável à vida na Terra. Impressionante, né? Então, entra as ondas eletromagnéticas favoráveis à vida na Terra, que é a luz visível, né, ao nosso olho, e também passa algumas UVA, né, ultravioleta, e infravermelho também, formas de calor, tá certo? Então, como ele penetrou na atmosfera essas ondas, olha que coisa legal. Penetrou, aí a planta aproveita para fotossíntese, certo? O ser humano, na natureza, aproveita na pele para obter vitamina D. Só que a gente, como nós como somos animais inteligentes, o que a gente faz? Ah, vamos aproveitar essa energia não só para a natureza, para a vitamina D, para a fotossíntese, não. Vamos aproveitar para transformar ela em eletricidade, pois a energia não se acaba, se transforma. Então a gente criou placas fotovoltaicas, aquelas placas que botam de energia solar, e aí converte energia luminosa em energia química. E aquela energia química já converte em energia elétrica. Olha que coisa legal. E aí a gente aproveita. Então, tratando aqui de energia potencial nuclear, é isso que eu estava comentando lá, da fusão nuclear do hélio. Fiz essa história todinha, magnífica para vocês levarem para o conhecimento científico e tecnológico para fazer uma boa questão do Enem, tá bom? Energia cinética, energia do movimento, bem tranquilo também entender sobre essa energia cinética, tá? Aí lá vem, a gente comenta também sobre ondas, porque ondas é uma propagação de energia, certo? Existem dois tipos de ondas, conforme a natureza, que é a onda mecânica e a onda eletromagnética que a gente estava abordando nesse instante, que é proveniente da luz e seus espectros, como raio-x, raio gama, ultravioleta, microondas, tá? Vou passar aqui para a gente observar as ondas eletromagnéticas que eu disse a vocês que no final tinha para botar para vocês verem. Então, isso aqui é as ondas eletromagnéticas, tá? Que vem do Sol, de outras fontes que, esse tipo de onda não precisa de meios materiais para se propagar, tá certo? Então, a gente vê aqui ondas de rádio, microondas, infravermelho, que a gente aproveita em tecnologia, está o desenho logo em cima, ó, que o Enem pode botar figuras dessa e você já ter uma noção, tá? O infravermelho utilizado em controles remotos, aí vem a lâmpada, que é a luz visível, o sol, que ele quer falar a luz, né? A luz visível, e também o calor, que é o infravermelho. Então, ele mostra também aqui a parte do ultravioleta, tá? Ultravioleta, você vai observando que a frequência vai aumentando nesse desenho onde o meu cursor do mouse está passando. A frequência está aumentando, então o grau de penetração na pele humana é bem maior do que esses que a frequência é menor, tá bom? Então, por exemplo, raio-x, por isso que quando a gente utiliza raio-x em tecnologias para fazer exames, né? Porque essa onda consegue penetrar na parte da carne humana, mas é refletida no osso, tá bom? Ela é refletida e a gente, através daquela plaquinha, obtém o retrato do nosso osso, se está fraturado ou não, tá? Então, há penetrações e por isso que o técnico, né, que trabalha com essa parte, ele vai bem protegido, porque não pode ficar constantemente próximo dessas ondas, né? Pode provocar alguns problemas na célula humana. E depois vem a parte do raio gama, que é o mais radioativo, utilizado em bomba nuclear, infelizmente, né, gente? Mas a gente pode utilizar ela na parte de usinas nucleares, né, para aquecer água, então fica bem legal mesmo, tá? Agora eu vou abrir para vocês a parte de questões.
Alguém tem algum comentário? Parte de questões, vou abrir aqui. Eu sei que todos estão vendo minhas avaliações ali, não foi que eu abri, tranquilo, mas vamos lá, brincadeira, gente, só para descontrair um pouco aqui. Bem, vem essa questão aqui, tá? Foi do Enem de 2018 e ele fala: um projetista deseja construir um brinquedo que lança um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a posição de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho, onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Então, a gente está vendo a figura aqui, né? Tem uma molinha, tem um cubo, tem um trilho, né? Então, ele desprezou o atrito. Então, caso eu pegasse esse cubo e deformasse essa mola, ou comprimindo ou elongando a mola, e se eu soltasse, esse cubo nunca mais iria parar, por causa do princípio da conservação de energia. Tá bom? Que a energia não se acaba e nem é construída, ela apenas se transforma. Então, ele nunca mais iria parar porque não tem atrito. Se tivesse atrito, aí iria dissipar a energia, transformar em outra modalidade, como calor e som, e ele iria parar. Tá bom? Vamos ver o que é que ele quer. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve, aí vem letra A, manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação. Essa deformação na continha, ela é o x da mola. O x é a deformação, tá? E eu vou mostrar já essa equação para vocês. Manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. C. Manter a mesma mola e aumentar 16 vezes a sua deformação. D. Trocar a mola por outra de constante elástica. A constante elástica é o K da equação, que eu mostro já. 2 vezes maior e manter a deformação. É trocar a mola por outra de constante elástica 4 vezes maior e manter a deformação. Ou seja, 3 sugestões para manter a mola e trocar x, Professor, modificar o x da equação. E 2 para trocar a mola, tá certo? Trocar a mola e modificar a deformação. Então, bora ver aqui, eu coloquei nessa lista, ó, a resposta e a resolução também. Como foi que ele chegou lá? Então, veja, a alternativa correta seria a B, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Mas por quê? Por que seria a B? Vamos entender. Por conservação de energia mecânica, ou seja, a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final. E quem seria a energia mecânica aí? Quando eu puxo o bloco e eu deformar a mola, segurando o bloco ainda, a energia que eu tenho aqui no bloco é energia potencial elástica. Professor Pedro, com Bom, licença. opa, pois não, filho? Professor, para os alunos não está aparecendo essa questão. Como? Não está aparecendo a questão para os alunos, tá certo? Ah, que bom, muito obrigado. Eu não tinha percebido isso, gente. Obrigadão por ter alertado, viu? Vou colocar aqui. E eu até descontraí a turma pensando que tinham visto minhas provas. Ó, quando eu fui abrir, apareceu as provas. Muito obrigado, gente. Vamos voltar a essa questão, então, tá bom? Está aparecendo agora para vocês? Para mim já apareceu aqui. Deu certo, né? Deu certo. Pronto, obrigado, tá? Vamos lá, então. Ó, um projetista deseja construir um brinquedo que lança um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, como vocês estão vendo aqui o desenho, né? E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Então, ele mostra essa figura, onde tem um cubinho, né, preso numa mola.
Aonde existe a constante elástica K, não sei se vocês lembram, mas eu estou aqui para vocês lembrarem e aprenderem, tá? Essa constante elástica K seria seria uma constante voltada à deformação da mola. Então, cada mola tem sua constante. Exemplo, vamos lá para melhorar o que eu quis dizer para vocês. Dentro de um lápis, existe uma mola bem pequenininha, que a gente botar a pontinha para fora. Não sei se vocês já observaram a molinha. Vou fazer uma comparação dessa mola do lápis com uma mola de um amortecedor de caminhão, que é aquela bem espessa, bem grossa. Então, para eu deformar a mola do caminhão, eu preciso de muita força. E para eu deformar a mola do lápis, nem precisa tanta força. Então, as constantes são diferentes. A constante elástica do caminhão, da mola do caminhão, é bem maior do que a constante elástica da mola do lápis. Então, a constante elástica, quando eu falar, quando vocês lerem, lembrem dessa ideia, que seria a dificuldade de você deformar a mola, tá bom? Então, vem aqui. Vamos ver o que é que ele quer. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve. Então, tem as alternativas, né? Manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a deformação. Essa deformação é o x da mola. O x seria uma distância que eu vou obter do cubo até a sua deformação máxima ou mínima, né? Seria comprimindo a mola. Então, o x seria essa distância, tá bom? Não é a distância onde está presa a mola, não, tá, gente? Como eu prendi o cubinho aqui e não deformei a mola, então o x, ou a deformação, é zero. Mas quando eu comprimi, aí o x aparece aqui, antes do bloquinho. Tá certo? Então, bora ver aqui como vai ser feito essa questão. A alternativa, eu coloquei aqui, ó, letra B, manter a mesma mola e aumentar 4 vezes a sua deformação. Por quê? Por causa do princípio da conservação de energia. Energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final, pois ele disse que não tinha atrito, então vai ficar igual a energia. Mas quem é a energia mecânica do início? Seria a energia potencial elástica, quando eu seguro o bloco, tipo do arco e flecha, né? Segurei o bloco, estiquei, então ele tem energia potencial elástica. Quando eu soltar, essa energia potencial elástica vai se transformar em energia cinética, que é a do movimento. Então, simplesmente eu disse, ó, energia elástica é igual a energia cinética, que o bloquinho vai entrar em movimento. Mas as fórmulas são essas. Ó. Energia elástica, ela é... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Pronto. Energia elástica, ela é kx2 sobre 2. Mas quem é esse K e o que é esse X? O K é a constante da mola, aquela teoria que eu te falei da diferença entre molas. O X é a deformação da mola. Né? Do outro lado, vai ter energia cinética. A fórmula da energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Se vocês quiserem anotar, seria bom. Anote no caderninho aí as equações que a gente antigamente chamava de fórmulas da energia elástica. É o kx2 sobre 2. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. É bom sempre escrever, tá? Essas equações para a gente memorizar e aprender. Porque só olhando assim, às vezes a gente não memoriza essas equações. O que é que ele fez aqui? Ele isolou o V, tá? Ele isolou V. Ele cancelou 2 com 2, porque uma equação eu posso cancelar numa igualdade, mesmo denominador. Então, ele simplificou 2 com 2 e mandou a massa para baixo do kx2. Como o V está ao quadrado, aí passou como raiz quadrada. Como o x está ao quadrado, o x saiu de dentro da raiz quadrada, ó, porque está ao quadrado. Então, a equaçãozinha ficou essa. Precisava disso tudo? Não, não. É porque eu aproveitei para vocês verificarem as fórmulas, só para isso, para vocês escreverem as fórmulas da energia elástica e energia cinética, tá? Não precisava disso tudo. É só você saber para essa questão que a velocidade ela é diretamente proporcional à deformação.
Como ele quer aumentar 4 vezes a velocidade, então você vai aumentar 4 vezes o x, que é a deformação. Só isso, tá bom? Para a resolução dessa questão, só bastava essa teoria de você saber, não esqueça nunca mais, velocidade é igual, perdão, é diretamente proporcional à deformação da mola, se tratando de energia, tá certo? Esqueçam não. Então, se eu aumento 5 vezes velocidade, aumento 5 vezes o x, que é a deformação. Quis mostrar só isso, tá bom? Então, é letra B de bola. Posso ir para a próxima? Vamos lá, né? A segunda questão também do Enem de 2010. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Ou seja, a questão falou o quê? Que existe um município cercado por montanhas, tem um riozinho que passa para ajudar na comunidade, né, em pesca e em outras coisas boas de benefício com a água, tá certo? E ele disse que tem montanha, então não tem muito vento lá, né? Beleza? Então, ele pergunta qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental. Vejam que o Enem, em 2010, já estava tratando disso. Pode voltar esse ano, devido a essas causas de impactos ambientais que está acontecendo no planeta, tá bom? Então, fiquem atentos a esses tipos de questões voltarem. Tá? Não é que seja igual, mas parecida, tá bom? Pode tratar de queimadas, entre outras situações. Então, qual seria aí? Letra A, termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Jamais o povo ia tirar a água do rio, pois a água lá, ela ajuda na sobrevivência e na pesca, né? Que é a sobrevivência em si. Letra B, eólica? Não, pois lá tem montanha, não tem muito vento, né? Aí ele diz aí, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Jamais, tem muita montanha lá. Aí diz C, nuclear, pois o modo de refrigeração de seus sistemas não afetaria a população. Jamais, ela é uma comunidade fechada por montanhas, botando energia nuclear próximo da comunidade, corre muito risco, até de incidente mesmo, né? Então, tá errado isso aí. Letra D, fotovoltaica, né, que é energia solar, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Olha, uma boa, pois é sol o ano inteiro. O texto diz, a interpretação do texto, física com português aí, tá vendo? Então, letra D está corretíssimo, né? Letra E, hidrelétrica, jamais, porque a hidrelétrica, quando você coloca uma barreira no rio, aquele rio vai alagar, porque ele tem que subir o volume para ter energia potencial gravitacional da água, para essa energia potencial gravitacional da água, quando cair e transformar em energia cinética, aí ela vai girar uma turbina, que a turbina vai transformar energia elétrica, tá bom? Energia potencial da água em energia cinética da turbina, que transforma em energia elétrica. Então, há um impacto ambiental com a usina hidrelétrica e muito, muito, muito grande. Tá bom, pessoal? Então, letra D, né? Uma questão boa, e que pode voltar esse nível de questão esse ano, esse contexto, né? Por causa do impacto ambiental. Então, tá aqui, ó, letra D. O anunciado exige menor impacto ambiental, já que a incidência solar na região é alta.
A melhor forma para a obtenção de energia é a fotovoltaica, tá vendo? A 3 foi uma questão do Enem de 2009, tratando também de conversões de energia. Ele mostra, o esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade abastecida por combustível fóssil. Bom, então a gente mostra aqui os gases, né, saindo, onde está o cursor do meu mouse, tá? Aqui vai ter o combustível esquentando a água, aí na caldeira, né? O vapor da água vai seguir em velocidade, cheio de energia cinética, para mover a turbina, que é energia cinética, fazendo uma conversão em energia elétrica através do gerador. Ele vai ficar energia cinética de movimento, transformando em energia elétrica. Tá? Então, há uma conversão de energia aqui. Então, depois o vapor desce, né? Entrando em contato com água fria no lago, tá certo? Ele retorna quente para o lago e depois faz esse ciclo novamente até formar novas energias elétricas, sempre transformando em energias elétricas, né? Ué, Pedro, por que a gente acaba, já que o senhor disse que não, que energia não se acaba e tem que sempre se transforma, e por que não fica transformando direto? Aí, como eu disse a vocês, a energia ela vai se dissipando, tá? Vai se transformando em outra modalidade que não é aproveitada aí na usina, que seria o som, energia sonora, né? Perto de usina é muito barulho por causa da turbina e também na dissipação de calor, esquenta muito, tá? Então não é 100% transformado em energia elétrica, senão daria certo esse nosso pensamento. Então sempre tem que renovar, sempre renovando, tá legal? Então fica aí essa visão dessa questão e vamos ver o que é que ele quer. Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia, sem afetar a capacidade de geração da usina? Letra A. Reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina para ser queimado? Não, porque aí ainda diminuiria o consumo, né? A produção de energia. Reduzir o volume de água do lago que circula no condensador do vapor? C. Reduzir o tamanho da bomba usando para devolver a água líquida à caldeira? D. Melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzindo calor para o ambiente? É. Usar o calor liberado com gases pela chaminé para mover um novo gerador? Opa, aí seria bom. Vamos olhar aqui o desenho novamente. Existe esse processo todinho de conversão de energia. Se eu colocasse uma turbina aqui próximo desse vapor que está subindo, ele iria gerar mais energia. Então, eu iria aproveitar isso que está sendo desperdiçado, o vapor. Então, vamos ver aqui se o comentário da questão. Letra E. Tá vendo? Além da opção correta, está evidente, as demais se mostram prontamente exclusivas. Olha aí, gente. Ok? Vamos para frente, para outra. Essa foi do Enem de 2019. Ele diz: numa feira de ciência, um estudante utilizará o disco de Maxwell, o ioiô, para demonstrar o princípio da conservação de energia. A apresentação consistirá em duas etapas. A explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética. Olha que legal, ele já dizendo aí da conservação de energia. Aí diz,
e energia de rotação, né? Etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo, a gente fala do etapa 2. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível. A velocidade linear seria a velocidade em linha reta, tangente a um círculo, tá bom? Aí ele diz que é desprezível, então melhor, né? Em comparação com a velocidade angular, tá? A velocidade angular é variação de ângulos ao passar do tempo. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo um terço da altura da haste do brinquedo. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, do comprimento C, largura L e altura A, assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelos estudantes no recorte de manual ilustrado a seguir. Então, vamos ver aqui. Vamos ver esse desenho. Temos aqui um brinquedinho, né? Está aqui o desenho. Então, ele segura o ioiô, tem uma altura, né? Até a haste. Deixa eu baixar mais um pouco. Pronto. Que é 2H dividido por 3, né? 2/3 da altura, certo? Aí ele diz, contendo base de metal, haste metálica, barra superior, disco de metal, tamanho C vezes L vezes A, né? Que aqui é a dimensão, né? Quando a gente calcula, no caso, uma figura tridimensional, né? Base vezes altura, né? A base seria a superfície, base vezes altura vezes altura. Então, é base vezes largura vezes altura, perdão. Aí ele diz, massa do disco de metal, 30 gramas. Aí, como ele diz, o resultado em joule da segunda etapa, que o que é a segunda etapa? É a energia de rotação que ele quer, né? Então, em joule é no sistema internacional as unidades de medida de energia. Então, se é no sistema internacional, eu tenho que transformar essa massa para quilograma, para eu fazer esse cálculo, tá bom? E como é que eu transformo, professor? É só multiplicar 30 vezes 10 a menos 3, ou dividir 30 por 1.000, porque 1 quilograma é 1.000 gramas, beleza? Então, a gente faz ou através de notação científica, 30 vezes 10 a menos 3, ou de fração com número decimal mesmo, 30 dividido por 1.000, tá bom? Vamos ver o nosso cálculo. Bem, já estamos vendo a resposta, né, que é um número B, é 8,20 vezes 10 a menos 2. Mas como a gente chegou a isso? Que é o importante, né, para a gente compreender. Primeiro, ele diz que quer saber a etapa 2. A etapa 2 é a energia de rotação. Eu não tenho fórmulas para energia de rotação. Aí o que é que ele fez? Olha a estratégia que usou para fazer essa questão. Não existe, não tem uma fórmula de energia de rotação, mas pelo princípio de conservação de energia, que energia mecânica do início é igual à do final, uma igualdade, então o que é que eu faço? Quem é do início? No início é a energia potencial gravitacional, quando o ioiô está lá em cima, verdade? E energia potencial gravitacional vai se transformar em energia de rotação. Então, ele fez uma igualdade. Sempre façam isso com questões que falem de conservações de energia, tá bom? Faça essa igualdade de energia mecânica. Se ele desprezar atrito, resistência de ar, então você considera igual uma modalidade à outra. Não esqueça disso. Agora, se ele disser dissipou 20%, aí você vai ter que acrescentar os 20% no cálculo, que não foi esse caso. Bora ver aqui. Por conservação de energia entre os pontos mais altos e mais baixos atingidos pelo brinquedo,
Considerando nula a energia cinética no ponto mais baixo, temos, aí ele fez o quê? Vou aumentar aqui para a gente ver a equação. Aumentei aqui para vocês verem, e o senhor verificar melhor. Olha que legal. Ele fez energia potencial é igual a energia de rotação. Qual é o cálculo da energia potencial? É massa vezes gravidade vezes altura. Tá bom? Aqui está 2/3 da altura, porque lá no brinquedo está 2/3 da altura. Tá bom? Mas a fórmula geral de energia potencial gravitacional é massa que multiplica a gravidade, a aceleração da gravidade, que multiplica o H, que é a altura. No caso desse exercício, aí está 2/3 da altura. Lá no brinquedinho mostra. E isso é igual à energia de rotação. Então, fiz uma igualdade pelo princípio da conservação de energia. E uma é igual à outra. Uma se transforma na outra. 100% nesse caso. Aí agora trocou por valores. A massa, né, 30 gramas, em notação científica vai ficar 3 vezes 10 a menos 2. Porque não era 30 vezes 10 a menos 3? Então, ou você poderia escolher e botar, não quero assim não. Eu quero dividir 30 por 1000. Aí divide, aí vai dar um valor em decimal, tá bom? Mas por notação científica fica bem mais rápido, gente. Bem melhor, um conselho que eu dou a vocês. Tá? Então fica 3 vezes 10 a menos 2. É a massa do brinquedo. A aceleração da gravidade é 10 vezes 10. Ó. Tá bom? E aqui, né, 2/3 da altura. A altura lá do brinquedo, ele mostrou que é, vamos ver aqui. A altura está aqui. 410 milímetros é a altura do brinquedo. Porém, eu não posso botar em milímetro, eu tenho que transformar para metro. Então, eu vou andar 3 casas para a esquerda, porque eu vou dividir 410 por 1000, porque 1 metro, 1000 milímetros. Top? Então, eu vou dividir por 1000, vai ficar 0,41, como está aqui na fórmula. 2/3 multiplicando 0,41. Tudo isso igual à energia de rotação. Pronto, vou fazer a matemática, né? Vou dividir 3 com 3, já cancelou, beleza? 3 com 3 cancela. 2 vezes 0,48. Aqui ele transformou também em notação científica, né? Andou a vírgula 2 casas, ou então uma casa só. Quando multiplicou 2 vezes 4,1, vai ficar 8,2. Só que apareceu um 10. Aí, 10 elevado a menos 2 vezes 10 dá 10 elevado a menos 1. Mantém a base e soma os expoentes. Como é menos 2 com mais 1, dá menos 1. Só que vai ter menos 1 desse 0,41. Aí dá 10 a menos 2. Então, foi uma questão do Enem que explorou cálculos, né? Que geralmente, quando vem energia, vem mais teórico. Vocês viram, teve mais questões teóricas do que com cálculo. Já em 2019 veio essa questão com cálculo, tá? Mas bastante tranquilo, o aluno sabendo a equação de energia potencial gravitacional, tendo a estratégia, a capacidade também, né? E uma habilidade para dizer que energia é igual a outra, vocês vão se dar muito bem, tá bom? Só isso, gente. E, por fim, tem essa outra questão aqui. Diz assim: os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, dentre eles, aos movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando uma criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. Então, existem aqueles carrinhos que você, de tração, né, que a gente chamava. Puxava para trás, que tem uma mola dentro dele. Puxa para trás e solta. O carrinho entra em movimento. Aí diz, o processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em um dínamo, né? O dínamo é aquilo que vai medir força, né?
que vai ter a mola também, mas só que quando você solta a mola, ela vai ser deformada e fica querendo puxar o peso para cima. E vai entrar em equilíbrio. Então, não é o caso do carrinho. O carrinho, o que é que ele vai fazer aí? Ele vai transformar a energia potencial elástica em energia cinética, que é o movimento do carro. Então, a gente tem que ter essa noção. O dínamo não faz isso. Um freio de automóvel, o freio de automóvel não, ele vai parar, vai converter energia cinética, né? No caso, igual a um repouso, a zero. Se um movimento a combustão, também não. Não tem combustão aí no carrinho para você comparar. Uma usina hidrelétrica é energia potencial gravitacional da água até energia elétrica. Então, o carrinho você não precisa botar altura para que ele corra, né? Você tem que comprimir a mola e soltar. Uma tiradeira, um estilingue, aí sim, porque tu esticou, encheu de energia potencial gravitacional uma pedra, quando tu solta, essa pedra entra em movimento. É a mesma coisa do carrinho, gente. Em questão, né? Precisou de uma habilidade para o aluno desenvolvê-la, né? Porque ele faz umas comparações de materiais, de tecnologias que a gente usa no cotidiano com essa do carrinho de tração, tá bom? Então, gente, tem mais questões aqui, tá? Tem mais que eu coloquei aqui para vocês. Tem mais uma, ó, dá para a gente fazer. Dá tempo, tem um minutinho mais, dá para a gente fazer. Vamos lá. O Enem de 2011, uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Então está aqui, né, a figurinha, vem um atleta correndo, corre com a vara, apoia a vara, sobe num ponto mais alto e depois ele cai. Ó. Aí ele diz: desprezando as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que, na letra A, a energia cinética representada no 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada no 4. No 4 não tem energia potencial elástica. Só se for o do colchão, realmente vai ter, né? A parte quando ele comprime o colchão. Mas não tem a ver com o que ele quer dizer, que é para o atleta chegar no ponto mais alto. B. A energia cinética, representada no ponto 2, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, né? Aí ele diz, representada no ponto 4, não tem energia potencial no gravitacional no ponto 4, pois não tem altura, está totalmente errado. C, a energia cinética, que é ele correndo, né? Representada na etapa 1, e isso que ele vem correndo com a vara. Então, por enquanto está certo. Seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na 3. Então, ele converteu totalmente a cinética na potencial gravitacional na 3, que é na altura. Então, está perfeita a letra C. Tá bom, gente? E as outras, por que não é? Vamos ver. A energia potencial gravitacional representada na 2. Não, porque ele quer pegar a altura, então ele não vai converter energia potencial. Está errado aí. Até no contexto, né? A energia potencial gravitacional representada na etapa 1. Na etapa 1 não tem energia potencial gravitacional, só tem energia cinética, pois o atleta está correndo. Beleza, gente? Pois, pessoal, era isso, tá? Que eu queria passar para vocês, dar atenção a vocês nessa parte de energia, tá bom? Até comentei sobre ondas eletromagnéticas também. Uma satisfação gigante estar aqui com vocês. Aqui no chat, eu vi aqui que vocês tinham colocado, né, que não estava aparecendo. Peço até perdão, mas corrigi, né, e deu para aparecer depois, tá? Então, muito top estar aqui com vocês mais uma vez, tá bom? Quando for possível, estarei com vocês. Tchau, tá? Fiquem com Obrigado, Deus. professor, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado também, tá?
Boa prova para todos, tá? Fiquem com Deus.